Olá, sexto ano, boa tarde, tudo bem? Espero que sim. Como vocês já devem ter percebido, né? Dando continuidade aqui ao nosso livro, no capítulo 1 da unidade 2, na página 43, nós vamos iniciar falando sobre a classificação dos adjetivos. O adjetivo é aquilo que vocês já conhecem, porque a gente já estudou adjetivo, a gente já falou sobre esse assunto, não é? Então, a gente vai primeiro, estudar as classificações dele e as aplicações dos adjetivos no nosso dia a dia. O que são adjetivos, para começar? Adjetivos são aquelas palavras, né, que servem para caracterizar o substantivo, particularizando e denominando. Tá? Então, o que eu posso dizer? Os adjetivos são aqueles qualificadores, tá? Os adjetivos, eles servem para caracterizar aquilo que a gente já falou algumas vezes, né? A gente conhece os adjetivos e eles nos servem justamente para isso, tá? Para caracterizar o substantivo. O que são os substantivos? São os objetos, os seres e as coisas comuns que a gente tem no nosso dia a dia, tá bom? E aí a gente tem as classificações do adjetivo. A gente pode classificá-los de primeiro em dois tipos, no adjetivo simples e no adjetivo composto. Adjetivo simples. E temos também o adjetivo composto. Certo? Então aqui, ó, o simples é o quê? É aquele formado por uma só palavra, tá? Sonolento, exagerado, feio, bonito, tranquilo, alegre, vermelho, claro, tá? Esses aí são os adjetivos simples, que são o quê? Só uma palavra, tá? Formados, certo? Aí aqui a gente tem em seguida o composto. Se o simples é formado apenas por uma palavra, o composto vai ser o quê? Formado por mais de uma palavra, por isso que ele é composto. Eles são palavras que estão juntas, tá? É formado por mais de uma palavra, certo? Então aqui, ó, o simples é aquela palavra que ela vai designar, tá? O substantivo, ele vai caracterizar o substantivo usando apenas uma palavra. Uh, Quando eu uso o substantivo caneta, e aí eu vou usar um adjetivo para classificar essa caneta. Eu posso dizer boa, posso dizer ruim, posso dizer fraca, posso dizer verde, posso dizer ah, é, forte, tá? Agora, se eu quiser usar uma palavra, se eu for usar um adjetivo que tenha mais de uma palavra, por exemplo, que cor é essa caneta? É azul marinho. Então, ele é azul marinho, azul e marinho. São duas palavras para designar uma mesma coisa, tá? Então, é sempre muito bom a gente ficar lembrado nisso, tá? Os adjetivos, eles vão caracterizar o substantivo e aí eles vão usar às vezes de uma única palavra, às vezes de mais de uma, tá? E seguindo, a gente tem, como no substantivo, a gente tem os adjetivos primitivos e derivados. O que são primitivos? São aqueles iniciais, aqueles que dão origem a outras palavras. E os derivados, como os substantivos, são o quê? Aqueles que existem a partir de uma palavra primitiva, tá? Não esquecendo, gente, que quando a gente está falando de adjetivo, a gente está falando de características, tá? Tanto que a gente coloca assim na cabecinha para não esquecer que adjetivo é aquilo que dá qualidade aos seres. Só que não é qualidade só, dá defeitos também, dá características, tá? Então é sempre bom a gente ter em mente que o que são adjetivos? É aquilo que dá característica ao substantivo. Então, quando eu falo de adjetivo primitivo e derivado, eu estou falando de dois tipos específicos, tá? Adjetivo primitivo é qual?
Ele não deriva de outra palavra. Ele é a raiz, tá? E aqui a gente tem o adjetivo derivado. O derivado vai ser o quê? Origina-se de outras palavras. Ou seja, o adjetivo primitivo é aquele adjetivo que está dando uma característica, por exemplo, triste. O rapaz está triste, tá? Então, essa palavra é primitiva. Não existe uma palavra antes de triste. A palavra triste, ela existe por si só. Esse é o adjetivo primitivo. Agora, quando eu digo tristonho, tristonho é uma palavra que vem de triste. Então, ela é derivada. Por quê? Porque ela está derivando de uma outra expressão que já existe, tá? Então, triste é primitivo, tristonho, derivado. Um dia calorento, como está aqui no livro de vocês. Calorento vem de que palavra? Da palavra calor. Então, calorento é uma palavra derivada. Derivada de que palavra? Da palavra calor. A mesma coisa a gente já usou também nos substantivos, só que os substantivos eles dão nome aos seres. Já os adjetivos eles dão características. Então, como foi seu dia? Alegre. Como foi a aula? Alegremente. Então, alegremente é uma palavra derivada. Por quê? Porque ela deriva de outra palavra, ela vem de outra palavra. A palavra raiz é alegre e a palavra derivada é o quê? Alegremente, tá? Seguindo aqui, a gente tem os adjetivos pátrios, tá? Adjetivos pátrios, como o próprio nome já diz, ele faz referência à pátria. O que é pátria? É aquele lugar que você pertence, que você nasceu, tá? Então, o adjetivo pátrio, ele está relacionado ao país, tá? Ao país que você nasceu. Quem nasceu no Brasil é o quê? Brasileiro. Quem nasceu na Alemanha é o quê? Alemã. Para mulheres, alemãos para os homens. Quem nasceu nos Estados Unidos, estadunidense ou norte-americano, que é a expressão mais usada, tá? Então, o que são os adjetivos pátrios? Eles indicam a nacionalidade. A nacionalidade, ou seja, a nação que você nasceu. Mas também pode indicar o quê? O estado, a cidade ou local de origem, que pode ser o que também? A região que você nasceu ou a que você vive, etc, tá? Por exemplo, nós vivemos no Nordeste, então quem nasce no Nordeste é o quê? Nordestino. Quem nasce no Maranhão, maranhense. Quem nasce em São Luís, ludovicense ou São Luizense, que as pessoas usam muito menos, mas não está errada, tá? Então aqui a gente tem um quadro na página 44 do livro de português de vocês, esse laranjinha aqui. Ele tem um quadro e aí ele mostra alguns adjetivos pátrios. Tem Alemanha, Angola, Afeganistão, Áustria, Bélgica e China. E aí do outro lado tem os adjetivos pátrios, ou seja, quem nasce na Alemanha, alemão, aí segue angolano, Afeganistão, afegão, na Áustria, austríaco, na Bélgica, belga, na China, chinês. E aí a gente pode acabar seguindo essa ordem, né, para facilitar. Canadá, canadense, Espanha, espanhol, que são termos que a gente já escuta, né? Japonês, chinês, italiano, tá? Que são nações que a gente já conhece. No entanto, a gente pode também se atentar a outros tipos, tá? Por exemplo, às vezes tem alguns que vão soar um pouco diferente, como no caso da Bélgica. Quem nasce na Bélgica é o quê? É belga. Tia mais poderia ser
uma outra palavra mais relacionadas a outras, no caso Angola, que é angolano, é muito mais simples, as pessoas demorariam mais para relacionar belga com Bélgica. Mas aí a gente tem que se atentar e tem que ir trabalhando, estudando esses assuntos para a gente poder ter mais familiaridade. Por exemplo, Argentina, né, que é o país aqui do lado. Quem nasce na Argentina é o quê? Argentino. Se for uma mulher, ela é o quê? Ela é argentina. Ou seja, ela tem o mesmo nome do país, né? O adjetivo pátrio. Aí tem quem nasce no Brasil, brasileira, brasileiro. Quem nasce na Venezuela, venezuelano. E assim, os outros países, colombiano, cubano, canadense, tá? E assim a gente segue. Que é muito simples, tá, gente? Não esquecer que o adjetivo pátrio está relacionado a pátria. O que é pátria? É país, tá? Mas a gente também pode usar os adjetivos pátrios para relacionar a cidade, o estado, a região que você nasceu, ou como a gente vê aqui algumas pessoas aqui falando, ele é da Baixada Maranhense, então já faz essa relação também a região que a pessoa nasceu, tá? E esses aqui são os adjetivos pátrios. A gente vai ver a seguir sobre as locuções adjetivas. Por que, que a gente tem que estudar locuções adjetivas? Porque também a gente utiliza elas nas nossas conversas no nosso dia a dia. Por quê? Porque a locução adjetiva, ela é um adjetivo, tá? Só que com mais de uma palavra. É uma expressão. Ao invés de ser só o adjetivo bonito, alegre, forte, corajoso, aí a gente vai ter uma locução, que é uma expressão com mais de uma palavra, tá? E aí que vão fazer relação direta a essas coisas que a gente já conhece, tá? Dos adjetivos. O conjunto de palavras que caracteriza o substantivo, exercendo a função de adjetivo, recebe o nome de locução adjetiva. Mas isso a gente vai entrar mais a fundo na próxima aula, ao vivo, tá? Para facilitar para vocês, porque aí a gente já dá os exemplos, a gente já tira dúvidas para ficar mais tranquilo, tá? Aí aqui já tem até alguns exemplos, né? De abdômen, abdominal, de boca, bucal ou oral, de boi, bovino. Quando a gente fala, essa carne é de porco, carne suína. Essa carne é de boi, carne bovina. Então, são coisas que a gente usa no nosso dia a dia, porque a gente às vezes não sabe que é uma locução adjetiva, mas tá? Então, eu quero que vocês tentem responder essa atividade, tá? Da página 45, a segunda questão. E também a página 43. Página 43 e página 44, que tem a explicação, e a página 45, que tem a segunda questão. Então, peguem um livro de vocês, façam a leitura das páginas, tá? A leitura da explicação, tentem responder, porque tem interpretação textual e tem também as questões de adjetivo para vocês responderem, tá legal? Então, fiquem atentos à aula, fiquem atentos ao livro também, e vocês podem pesquisar em outros lugares, tá, gente? Vocês que têm acesso à internet, que têm acesso a outros livros do ano passado, peguem lá o livro de vocês, estudem locução adjetiva, estudem adjetivos e peguem esse assunto para se aprofundar mais, para estudar, porque nem sempre a gente consegue falar de tudo, né? Porque a gente pensa em muita coisa e às vezes não sai. Então vocês leiam, tiver alguma dúvida, anota que na nossa próxima aula a gente já fala só sobre esse assunto, tá bom? Tenham uma boa tarde, até logo.